Hoje vamos falar sobre a Jolly Roger na vida real. Fala, meus brasas de todo o Brasil, como vai essa força? Hoje vamos entender o significado de uma Jolly Roger. A teoria é que a Jolly Roger viria da expressão Jolly Rouge, expressão francesa que significa vermelho, bonito. Outra teoria diz que a origem do nome provém de um grupo de piratas da Ásia, Ali Raja. Uma terceira teoria ainda diz que Roger provém do Rogue, o que significa vagabundo, vadio em português. A origem da imagem da caveira com os ossos cruzados data à época de Jesus. Na época, era costume, anos após a morte de alguém, os familiares voltarem ao sepulcro, recolherem os ossos e colocarem numa urna. Essa urna seria grande o suficiente para que os fêmures ficassem cruzados e, por fim, adicionava o crânio no meio, sendo assim para ser considerado uma reverência de respeito aos mortos naquela época. Cada capitão pirata tinha uma Jolly Roger diferente. Muitas vezes as bandeiras podiam ter símbolo de morte ou destruição. O nome Jolly Roger tinha a intenção de ser a alcunha do diabo, em inglês Old Roger. Contudo, o nome foi afrancesado para Jolly Rouge, ou seja, o vermelho bonito já comentado. A Jolly Roger clássica é uma caveira com ossos cruzados, que significava que o capitão daquela embarcação queria a morte de um marinheiro ou da marinha. Os peritos supõem que esta seja a verdadeira aparência de Jolly Roger, as bandeiras de Richard Worley ou Edward England. A palavra Roger atualmente possui diversos significados. Um deles é uma gíria para descrever ações violentas ou confrontos vitais, normalmente de natureza forte. Uma das características dos piratas na época era o tratamento brutal a prisioneiros, de forma que geralmente eram violentados por todos os que estavam a bordo do que chamavam de espírito de corpo. Porém, historicamente e quase que comprovadamente, se sabe que por estudos em pergaminho de diversas procedências, como também pelos portulanos ou cartas de navegação assinadas pelos próprios membros da armadoria do que seria a primeira unidade militar da Royal Navy, que Jolly Roger foi o nome de um navio de 16 canhões navais, 8 em cada bordo e aproximadamente 20 metros de polpa à proa, 10 metros de bombordo a estibordo e 20 metros de calado, que fazia parte da primeira esquadra da Inglaterra, então existente, sob comando do então almirante Francis Drake, quando esse corsário e pirata inglês organiza a defesa da Inglaterra e a Royal Navy para defender a Inglaterra contra a tentativa de invasão da terrível e temível armada de Filipe II e seus aliados franceses. No entanto, a Jolly Roger foi a única baixa da esquadra do almirante inglês e seus aliados. Assim, Francis Drake e seus aliados começaram a colocar na frente de seus barcos a Jolly Roger, na qual depois viria configurar como a representação do simbolismo histórico para confrontos entre corsários e principalmente contra a marinha. Porém, vamos se aprofundar um pouco mais. A versão mais adotada como oficial entre os historiadores sugere que a origem da tal bandeira tenha começado como um hábito que não era ligado aos piratas, o de colocar uma bandeira preta no mastro de navios que vinham com doenças em seu interior. Outra versão conta que a forma original era de uma bandeira preta com uma cruz brancas. Lendas são muitas, porém nada é conclusivo. Seja como for, a intenção dos piratas era mesmo manter curiosos à distância, que realmente acontecia. Todos tomavam cuidado e mantinham afastados assim que avistavam a bandeira preta e sua Jolly Roger. Entretanto, é muito discutida a hipótese de que os piratas navegavam com uma bandeira de nação e não com Jolly Roger. Um exemplo dos bucaneiros, eles utilizariam uma bandeira de nação junto de uma bandeira vermelha que faria com que demonstrasse que não teria misericórdia para com a presa, que gostaria de render totalmente seu oponente, e ali se cunha o nome Jolly Rouge, e por isso o vermelho bonito. Após, o processo de corrupção característica dos idiomas teria se tornado Jolly Roger em inglês. Outra versão ainda nos diz que desde o século XIV, os piratas da barbárie no Mediterrâneo escolheram como insígnia o brasão de armas da Córcega. Esse que, por sua vez, já era há muito tempo saqueado
por piratas vindos da África do Norte. Esse brasão consistia em uma cabeça preta de um mouro cingida de uma faixa branca. Esse emblema é encontrado em mapas geográficos e portulanos, sempre associado a piratas, mas a cabeça do mouro tende a se tornar um crânio e as cores são invertidas, branco para a figura e preto para o fundo. Já no século XVIII, o crânio se torna raro ou desaparece, permanecendo apenas a bandeira preta no navio pirata, não apenas no Mediterrâneo, mas em todos os mares do mundo. Há também a crença de que o terrão teria vindo dos piratas orientais, os chamados chefes de Kanonori. Eram piratas famosos e levavam ostensivamente o título de Ali Raja, que significa Rei do Mar. Um detalhe, eles também usavam a bandeira vermelha. Quanto ao surgimento, a controvérsia contínua, pelo menos uma fonte acadêmica, afirma que a primeira a usá-lo foi o pirata Bartolomeu Robert, conhecido como Black Bart. É claro que há quem prefira analisar as palavras já na língua original. Assim, em 1724, teria surgido o hábito dos britânicos de se referirem ao demônio como Old Roger, sendo que Roger, para eles, era o mesmo que vagabundo. O nome em si nada mais era do que uma corrupção do termo rogue. Dessa forma, conseguimos analisar todas as origens e as possíveis histórias. Mas ainda nos resta uma dúvida: o porquê a caveira e por que os ossos? Analisando a simbologia da caveira com os ossos cruzados, já se tem dados de que esse símbolo era usado pelo exército europeu pelo menos desde 1600. Porém, alguns livros ainda mostram que alguns piratas e algumas bandeiras tinham o desenho anatômico completo, que segurava uma ampulheta numa mão e um arpão na outra, o que supostamente simbolizava que o tempo havia acabado e que se a escolha da presa ou daqueles que iriam lutar contra fosse resistir, seria morta no processo. A bandeira mais conhecida com este desenho foi a que pertenceu ao pirata John Kelch. Vamos nos aprofundar então nos personagens da época. Sir Henry Morgan tinha a bandeira de corsário, dessa forma utilizava nada mais que a bandeira nacional do Reino Unido. Mas ainda temos algumas informações de que talvez a tripulação utilizava uma bandeira vermelha, a dos bucaneiros. Henry Avery, ou também conhecido como John Avery, esse pirata ficou famoso por usar uma caveira e ossos cruzados antes de qualquer coisa. A diferença do símbolo que conhecemos é que a caveira estava de lado, onde poderiam ser distinguidos uma bandana e um enorme brinco no lugar da orelha. Originalmente a bandeira era vermelha e depois se tornou preta. Outro personagem foi o capitão Richard Worley. Esse foi um dos primeiros a ter a bandeira que conhecemos, com a caveira virada para frente, sobreposta pelos ossos cruzados, a primeira Jolly Roger mais famosa. Outro, por sua vez, John Kelch, também tem a sua bandeira considerada como a primeira Jolly Roger, onde ela tinha o desenho do corpo completo segurando uma ampulheta, um coração ensanguentado que foi furado por um arpão. O desenho foi adotado por pelo menos outros dois piratas, o Barba Negra e o Bartolomeu Roberts. Temos ainda o capitão Edward England, que esse, por sua vez, tinha a caveira virada para a frente e tinha os ossos cruzados, porém esses ossos não se localizavam atrás da caveira, mas sim embaixo, sendo assim uma das primeiras que mostram uma estilização da Jolly Roger. Essa que depois podemos ver sendo evoluída, como por exemplo por Jack Calico Rackham, que esse trouxe uma caveira com duas espadas entrelaçadas embaixo e a caveira em cima. Esse também foi um grande pirata que, se vocês quiserem, podemos trazer. Ele é apresentado em alguns filmes de Hollywood. Ainda tivemos outros que mudaram totalmente o design, como por exemplo Stede Bonnet, que tinha uma caveira com apenas um osso embaixo, do lado esquerdo um coração e do lado direito uma adaga. Alguns estudiosos dizem que foi por conta de representar a vida e a morte, essa que poderia ser causada ou mantida por ele. A de Barba Negra também, muito parecida, como já disse, era representada por uma caveira inteira com chifres de diabo e que a lança não perfurava o coração, mas estava prestes a perfurar, e na outra mão segurava a ampulheta. Ned Low, também conhecido como Edward Low, tinha uma Jolly Roger bem diferente. Ele era conhecido por ser um sanguinário e por isso sua caveira em sua bandeira estava completa, só que manchada completamente por vermelho para causar o temor assim que fosse avistada.
ainda temos o de Bartholomew Roberts. Ele era conhecido por também ser um criador das primeiras Jolly Roger e andava com algumas bandeiras. A sua primeira bandeira era cada caveira aparece com as identificações ABH, a Barbados Red, ou seja, uma cabeça de Barbados, e AMH, a Martiniquez Red, ou seja, uma cabeça de Martinica. O significado era simples. Roberts odiava os governadores dessas ilhas, e este era um aviso para qualquer oriundo desses locais. Outra versão da bandeira do pirata mostra o próprio compartilhando um copo com a figura clássica da morte, aqui um esqueleto com a foice. Após analisar um pouco mais, espero que tenham entendido como que isso pode ser levado para o mundo de One Piece e a criação de suas Jolly Rogers. Ou seja, cada Jolly Roger é específica, mesmo que às vezes copiada ou parecida, ela traz uma história da própria tripulação. Assim como podemos ver, como os Chapéus de Palha e outros, que possuem similaridades, cada uma diferente no seu significado ou no seu próprio desenho. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.